A gente, na época que começou o projeto, eu criei um blog para acompanhar o processo, lá tem textos, depoimentos, vídeos e, enfim, dá para ter uma ideia mais panorâmica sobre o que foi o projeto. Quando eu terminei o mestrado aqui em Salvador, eu voltei para Recife e eu queria colocar tudo aquilo que eu tinha pesquisado em investigar aquilo mais profundamente na prática. E aí a gente se juntou, um coletivo que se chama Coletivo IAI, que são 5 pessoas, e a gente foi lançado um edital de ocupação de um equipamento da prefeitura lá no Recife, o Teatro Hermílio Borba Filho, e a gente fez o projeto. Fomos beneficiados com o projeto e realizamos, né? O projeto se constituiu eram 15 semanas. A gente se encontrava terças, quartas e quintas, de 9 a 1. De 9 a 1 eram 4. E aí a gente dividiu, eu fiz a proposta de dividir em 3 módulos, que eram mais ou menos o que eu estava achando que inclusive é o que eu estou pesquisando hoje, enquanto parâmetro, enquanto critério para improvisação, que era um módulo onde a gente ia trabalhar produção de movimento, improvisação a partir de práticas somáticas, ou seja, a investigação de como é que a gente volta a atenção para o próprio corpo e como é que, ao voltar a atenção para o próprio corpo, para não entendendo tanto quanto um corpo em terceira pessoa, um corpo objeto, mas um corpo na primeira pessoa, a gente chamava de soma, e como se produzir e como se improvisar a partir dos dados que esse soma oferecem para a gente a partir de diversas práticas. O segundo módulo era a espacialidade, mais ou menos o que Emiliano falou, essa relação de corpo-espaço, como é que espaço produz corpo, como é que corpo produz espaço, quais são as relações espaciais internas do próprio corpo, como é que isso se relaciona com a espacialidade e a ambiência ou o ambiente em que esse soma está inserido. E o terceiro bloco, que era composição, dramaturgia, na época a gente chamava dramaturgia. E aí o grupo sendo 5 pessoas, sendo 5 semanas cada módulo, a gente fez uma chamada aberta para a comunidade lá em Recife, via internet. As pessoas mandavam uma carta de intenção de participar do projeto e um pequeno currículo. E aí a gente selecionou, a gente ficou surpreso, porque a gente achava que ninguém se interessava por improvisação, mas tiveram várias pessoas interessadas e a gente teve que selecionar realmente. Então, a gente convidou mais 8 pessoas. Nem todas da dança, né? Que nem todas da dança. O projeto não era especificamente para pessoas da dança, era para qualquer pessoa que quisesse investigar a improvisação. E o grupo ficou então com essas 8 convidados, mais os 5 do coletivo. E aí, cada semana, uma pessoa do coletivo ficava responsável de produzir, de mediar as práticas. Então, eles tinham que, a partir das próprias investigações e das próprias pesquisas individuais, adaptar e relacionar essas práticas, esses procedimentos, a partir do foco e do tema do módulo. E no final de cada módulo a gente fazia o que a gente chamou de prática compartilhada, ou seja, a gente chamava novamente via internet a comunidade de dança, ou de não dança, mas quem tivesse interessado na discussão que a gente estava levantando, de vir tanto ou assistir essas práticas, que eram à noite, era no teatro, com iluminação, com música, ou participar da prática com a gente.
Não foi decidido a priori, mas naturalmente tomou um caminho de que a gente foi desenvolvendo os jogos. Todo mundo, de uma certa forma, apresentou um interesse nessa relação jogo-improvisação, restrição-improvisação. Como é que essas restrições que o jogo apresenta podem colocar esse corpo no lugar de tentar sair do que já é conhecido, né? E aí o projeto foi se desenrolando, a gente começou a perceber que houve através do andamento, né, do desenvolvimento dos módulos, houve uma complexificação do entendimento dos participantes sobre a própria improvisação e sobre o que seria essa prática compartilhada de composição improvisada. E a gente viu que, por exemplo, no primeiro módulo, onde o foco era o corpo, o som, as percepções, a produção de movimento, a partir daí, quando a gente chegou na prática compartilhada, que chegou na hora do jogo, meio que ficou uma bagunça boa. Não estou colocando bagunça aqui como uma coisa negativa, não. Mas todo mundo queria improvisar, todo mundo queria dançar, todo mundo estava muito concentrado no que estava fazendo, na sua própria improvisação. Quando a gente terminou o módulo de espaço, que a gente foi fazer a prática compartilhada, e espacialidade, como era o foco, então a forma como a gente organizou o palco, né, o lugar onde a gente ia fazer a prática compartilhada já foi diferente, já tinha um foco específico sobre espacialidade. Então a gente viu que isso já determinava, já organizava de uma forma diferente a forma como as pessoas se relacionavam com a própria improvisação e com o que estava acontecendo no tabuleiro. A gente chamou de tabuleiro porque a gente estava trabalhando com jogo, então a gente dividia o espaço com fita, né? Meio que delimitando ali o espaço do jogo. E quando a gente chegou no módulo de dramaturgia, que aí a gente conseguiu ter três práticas compartilhadas, não só uma, isso foi muito bom, porque foram 3 dias seguidos. Novamente a gente convidou as pessoas, né, cada uma dessas práticas, as pessoas vinham ou para assistir ou para jogar com a gente. A gente começou a perceber que havia lógico, decorrente também desses 15 semanas de trabalho, né, semanal, são 12 horas por semana, os encontros e muita discussão, muita conversa, muita reflexão, muita prática. O próprio entendimento do que seria a improvisação enquanto uma linguagem em si, essa que eu estou chamando de composição improvisada, que pode ser, já falaram aí, composição instantânea, tem a composição em tempo real, e eu estou chamando de composição improvisada porque o foco é na composição. E aí a gente percebeu que começou a surgir um novo tipo de complexidade. Então as pessoas entravam no tabuleiro para jogar, mas elas já entravam numa perspectiva de contribuir com o que estava acontecendo, ou seja, identificar que caminho a dramaturgia estava, porque não era uma dramaturgia escolhida a priori, ela se desenvolvia a partir das restrições do próprio jogo. E nessas 3 últimas práticas, a regra do jogo era bem simples. O nome do jogo era 2 ou menos. Então a única regra era, só poderiam estar acontecendo no tabuleiro 2 dinâmicas. Então, se você entrava primeiro, você criava uma dinâmica, quem entrava depois podia ou entrar na sua dinâmica, e essa forma de se relacionar, se era imitando, se era contrapondo, como você vai se relacionar com essa dinâmica, é uma escolha sua, a partir do seu entendimento de dramaturgia, de composição. E uma segunda pessoa ou criava essa segunda dinâmica ou entrava na primeira. A partir daí, a terceira pessoa só podia se encaixar em uma das outras 2 dinâmicas que já estavam acontecendo, até que uma dessas dinâmicas se dissolvesse durante a improvisação. E a gente viu que no decorrer do tempo, como a gente trabalhou muito com jogo, sempre durante as práticas, durante a semana, alguém vinha, oferecia um jogo, a gente experimentava de novo, fazia pequenas mudanças, a gente foi percebendo que quanto mais simples a regra do jogo, mais ela abria espaço para que as coisas acontecessem.
Isso foi muito interessante, porque a princípio, se você pensa, ok, então se a gente colocar mais regras, vai fazer com que a coisa fique mais complexa, a gente vai percebendo que não era bem assim. A gente experimentou 4 ou menos, 3 ou menos, até chegar nesse 2 ou menos, e 2 ou menos foi quando a gente viu que realmente possibilitava que as pessoas se concentrassem muito no que estava acontecendo, e quando elas entrassem no jogo, era a partir de um entendimento, ok, eu vou contribuir para o que está acontecendo. Eu não é só o meu movimento, a minha improvisação, o que eu estou a fim de fazer, mas aqui é uma composição coletiva. Então, como é que se contribui para que essa composição que está se delineando, onde uma dramaturgia vai surgindo no próprio fazer, como é que eu posso contribuir para fortalecer essa dramaturgia que está saindo? E fortalecer não só complementando, mas contrapondo, opondo, qual a relação que cada um, mas se relacionando de uma certa forma com essa dramaturgia. E isso foi muito interessante. O ano passado, quando eu vim para cá para fazer o doutorado, o coletivo se reuniu lá no Recife e fez uma segunda edição do projeto. E disso acho que Liana pode falar mais, porque eu já estava aqui, mas Julica estava lá. E aí ela pode falar, porque ela estava nas duas versões, na primeira e na segunda, ela pode falar mais sobre diferenças e similaridades e complexificações, enfim, como foi que isso reverberou. E esses três módulos, essas 3 categorias, como cada um queira chamar, é mais ou menos o que eu estou pesquisando agora no doutorado. Então, essas perguntas que eu anunciei na minha primeira fala, eu estou propondo que para um improvisador, ou seja, para alguém que deseja ser um improvisador, enquanto artista improvisador, ele tem que mais ou menos se debruçar ou se confrontar com essas 3 categorias, ou seja, com esses 3 aspectos da improvisação. Improvisar a partir do seu próprio soma, a partir do seu próprio corpo, o que é que o corpo possibilita a ele, e nisso está envolvido sua história, como, por exemplo, a Suelen falou, a Paty falou, a Mônica falou, cada uma meio que está trazendo o seu repertório das práticas que você já tem, e é com isso que você vai improvisar. Então, como é que a gente usa essas experiências cinestésicas, kinéticas, táteis, somáticas, para produzir improvisação? O segundo parâmetro é o que eu estou chamando de ambiência, ou seja, a gente está inserido enquanto um corpo tridimensional, enquanto unidade biológica, num espaço tridimensional, todos regidos pela lei da gravidade, não tem como escapar, a não ser que você esteja numa cápsula da NASA ali, com gravidade zero, que eu adoraria, por sinal, experimentar isso, quem sabe um dia. Mais o ambiente, que é o que envolve o universo simbólico, ou seja, como é que cada um percebe o ambiente em que está e o que isso significa para ele, e a relação da subjetividade enquanto tempo, o tempo como um catalisador dos processos subjetivos. Então, a soma de tudo isso eu estou chamando ambiência. Então, é importante para o improvisador, se ele está numa sala, se ele está no teatro, se ele está na rua, se é uma intervenção urbana, e seja lá qual for a ambiência que ele está, essa ambiência e a improvisação, ela meio que coemergem. Um interfere no outro, modifica o outro, né? E o terceiro bloco, o terceiro parâmetro, é o que eu estou chamando de composição, ou seja, a intenção de compor. Porque se você está numa jam onde é só para dançar, isso não é um a priori. Você está indo lá para dançar, mas a partir do momento que você está fazendo uma composição improvisada e aquilo está sendo apresentado, está sendo compartilhado, existe uma relação estética, existe uma relação ética, a dramaturgia, aí eu estou entendendo muito como produção de nexo de sentido, como é que se produz sentido para quem está improvisando e para quem está observando, assistindo, né? E todas essas categorias que eu estou trabalhando, eu estou, na minha pesquisa, abordando elas através das ciências cognitivas, em especial as abordagens da cognição corpórea.
Então, foi a fundamentação teórica, foi o campo que eu estou conversando, que eu encontrei que podia mais me ajudar a entender como é que o corpo se relaciona com essas três categorias, por que ele se relaciona da forma como ele se relaciona, e essas ideias, ou esses conceitos que a cognição corpórea apresenta, para mim são muito importantes, porque no final do projeto, no final do doutorado, quando estiver pronto, isso pode ser usado tanto em processos dramatúrgicos como em processos pedagógicos, ou seja, para o professor que trabalha com improvisação, ele ter uma base, não é científica, mas uma fundamentação teórica de por que aquilo que ele faz funciona, como aquilo afeta aquele corpo movente, como é que eu posso produzir, planejar, inventar, criar práticas e procedimentos pedagógicos com improvisação a partir de um entendimento de como é que isso funciona nessa unidade biológica. Como é que nós funcionamos, como é que nós aprendemos, como é que nós produzimos conhecimento a partir do próprio mover-se. Esse é mais ou menos. Lilica pode falar um pouco agora como é que foi o projeto da segunda versão, né? Tá. Eu participei da primeira versão como colaboradora, né? Eu não faço parte do coletivo IAI. Eu fui selecionada para participar junto na primeira versão do Improvisar-se. E, inclusive, eu acho que a gente poderia chamar algumas pessoas que eu sei que ainda pesquisam improvisação, que são do IAI. Eu pensei no nome Marcela Felipe e Diogo Lins, que são dois improvisadores que vêm muito desse lugar da prática e que também estão pensando em improvisação bem cotidianamente, assim, e podiam contribuir aqui no grupo de estudos. E aí o que aconteceu? Quando foi esse ano, em 2019, Marcela, né, que é uma das integrantes do coletivo IAI, ela estava voltando da Argentina e estava com vontade de mover espaços de improvisação em Recife, e eu e ela, a gente pensamos em fazer esse segundo módulo. Essa segunda edição do projeto Improvisar-se. E aí a gente trabalhou com mais outras pessoas que também estavam nesse desejo, que era a Juan, que também é do coletivo IAI, e uma outra artista, que é Carolina Lobo, que não é do IAI, mas que também tem uma pesquisa com improvisação e sons. E mais uma vez a gente organizou a estrutura foi só um mês de trabalho, 4 semanas, e a gente organizou a estrutura com essa alternância, né, de lideranças do processo. Do mesmo jeito que a primeira versão, que eu acho que foi uma metodologia muito interessante, cada um guiava uma semana e trazia as suas experiências e repertórios para articular com aquele tema, né, do módulo que Kiran trouxe aqui. Então, na segunda edição, a gente fez um pouco diferente, porque como eram só 4 semanas, enfim, os 2 projetos foram independentes, né? Ninguém estava recebendo por isso. Na primeira versão, esse edital se conseguiu um espaço, mas todo mundo fez, né, com cada um colocando a sua presença lá, sem receber financeiramente por isso. E nessa segunda edição também foi desse jeito. Então, por isso que a gente pensou um mês a priori. E aí, cada semana, uma pessoa guiou e trouxe o que estava pesquisando das suas práticas. Então, Marcela Felipe trouxe como tema dança e colisão. E aí eu lembrei de Soraya falando. Então, Marcela trabalhou esse tema dança e colisão. Dança não, improvisação e colisão, né? Colisão. Todo mundo estava trabalhando com improvisação. Juan trabalhou esse lugar mais meditação e do soma. Eu estava trabalhando com sonho e dramaturgia, como é que sonho no sentido de imaginário mesmo, né? Como é que nossos sonhos e nossos imaginários influenciam numa construção dramatúrgica. E Carolina Lobo trabalhando de sons, ela queria falar de ruído e composição, que ela trabalha muito com sons também, sons que são feitos na própria ação, né? Não necessariamente com instrumentos, mas com
objetos, enfim, pode ser com corpo também, mas de diversas maneiras. Então, cada um trabalhou um módulo, guiando, mediando essa semana, e também abrimos a seleção para outras pessoas participarem dessa residência, que a gente chamou de uma residência. E a primeira edição do Improvisar-se era Improvisar-se, modos de ser da dança, né? Improvisar-se dançando, pesquisando modos de ser na dança. Modos de ser na dança. E na segunda versão era Improvisar-se, improvisando modos de ser do agora. Compartilhando modos de ser no agora, era a segunda versão. Então a gente tinha essa questão do agora também, de ser atravessado por momentos de cada um. Então nessa segunda edição a gente também trabalhou com jogos. Tinha a primeira parte a gente trabalhou 3 dias na semana também, de 9 a 1, e uma primeira parte era guiada e na segunda parte eram jogos. E a gente semanalmente fez um momento de jogos também. Tipo, toda sexta-feira a gente ia jogar juntos e abria para o público em geral também. Não era só quem estava na residência, mas outras pessoas podiam ir para jogar juntos. E aí, que eu acho que isso é uma questão bem interessante da primeira versão e da segunda. Quer dizer que esse jogo compartilhado que a gente não fazia só entre a gente. Tinham pessoas de fora que não tinham participado da pesquisa que improvisavam junto no jogo. E ver como o fato da gente ter passado uma semana pesquisando dava algum tipo de estrutura ou de algum tipo de estrutura para que as pessoas entrassem e essa participação das pessoas também conseguisse ser uma composição, né? Não ser não virar ter estrutura mesmo, né? Ajudava nessa estrutura. Então não precisava que todo mundo estivesse praticando com a gente o tempo todo. Mas a gente praticando, a gente já conseguia, pela presença e pela prática, trazer um estado de presença e de composição que a pessoa participante que não tinha praticado se engajaria também junto, né? E aí nessa segunda versão eu estava procurando aqui o caderno, mas eu não encontrei o meu caderno de anotações, tá? Eu tenho 30 mil cadernos e está em algum lugar, mas a gente também trouxe questões bem interessantes assim, de discussão sobre o que é improvisação, o que acontece quando a gente improvisa, pessoas dizendo que para eles entram num estado meditativo no momento da improvisação, né? A relação de negociação em grupo foi muito forte nesse novo momento, porque a gente sentiu uma necessidade do grupo sustentar mais o grupo, não só porque éramos só 4 que guiávamos, era pouco tempo, e a gente sentiu a necessidade que todo mundo que tinha sido selecionado estivesse sustentando, né, nas presenças, e nem todo mundo sustentava. Na primeira edição aconteceu isso também, muita gente deixou, né, de participar do projeto ao longo do tempo. E nessa segunda versão, como era mais rápido, essa falta de participação em alguns dias decaía muito um pensamento de coletividade mesmo, de construção, né? Então isso foi uma questão que gerou várias conversas sobre esse lugar da improvisação, da composição, né, do jogo, e como a gente precisa sustentar esse campo junto, coletivamente. Foi uma questão muito... A gente não dividiu os módulos desse jeito, né, como o Quirão falou, com um tema específico. O tema era trazido pela pessoa da semana. Então, a semana que eu trabalhei, eu trouxe dramaturgia. A semana que Marcela trabalhou, ela trouxe essa questão da colisão. Juan, a questão do eu, mais do soma. E a quarta semana, a Carol, com esse lugar mais do som, né? E aí lá no blog de Kiran tem o que as pessoas escreveram sobre suas experiências também. Aí talvez vocês podem acessar as várias experiências e discussões que foram geradas a partir dessa nossa prática de improvisar. Tinha uma coisa que eu propus na primeira versão, que era, antes de começar a prática, que as pessoas pensassem no que aquela prática queria, ou qual era o objetivo, através de uma questão.
Então, quem estava mediando a prática, logo no início apresentava uma questão e a gente meio que, cada um individualmente, ia se debruçando sobre essa questão na própria prática e no final, quando a gente terminava, que a gente fazia nossas discussões, nossas reflexões, essa pergunta voltava e aí como é que cada um tinha se relacionado com ela durante o seu fazer. Então, perguntas do tipo, qual foi o afeto que me moveu hoje? Qual o espaço da minha dança? Qual o sentido que eu encontrei para o que eu fiz? Enfim, as perguntas foram muitas, porque cada dia tinha uma, mas eu achei que isso foi uma metodologia muito interessante, de você, desde o começo, você ter um foco, um ponto onde você direciona aquilo que você está fazendo e você tentar relacionar aquela prática, aquele fazer, com algum processo também reflexivo, né? Porque eu acho que é muito importante a gente, na nossa prática, eu não sei se não quero nem relacionar com a academia, mas eu acho que para qualquer prática, o processo reflexivo, ele ajuda a gente a sedimentar o conhecimento que a gente produz com o próprio fazer. E outro ponto que eu achei interessante é que quando teve a última semana, as últimas 3 práticas, né, que a gente compartilhou com o pessoal, eu meio que estava intrigado com isso e eu lancei a pergunta para o público, ou para as pessoas que estavam assistindo. Você pagaria para ver o que você viu? Porque a gente sabe que colocar público para ver danças já é um malabarismo, né? Já é uma coisa. E você conseguir público para assistir improvisação, as pessoas sabendo que aquilo é improvisação, ou seja, se numa dança coreografada já existe o risco de você não gostar, de você, enfim, por qualquer motivo que seja, numa dança improvisada o risco é maior ainda, porque o risco já parte da própria ação que está sendo apresentada. A improvisação é um risco. Pode dar, não sei se errado é a palavra certa, mas pode não fazer sentido nenhum, como pode fazer total sentido para quem está improvisando e pode fazer sentido e também não fazer sentido nenhum para quem está observando. Então, é uma prática compartilhada de risco. Então, essa pergunta eu lancei, eu me questionei, porque eu digo, peraí, se a gente está se colocando nesse lugar de artista improvisador e a gente pretende, de uma certa forma, no futuro próximo ou distante, investir em práticas compartilhadas, abertas, com pessoas e eventualmente cobrar por isso, né, que é a nossa profissão, como é que as pessoas se relacionam com isso? Essa é uma pergunta que ainda se faz presente para mim até hoje, né? Acho que começa inclusive por nós que somos da improvisação, que pesquisamos improvisação. A gente paga para ver o coleguinha improvisar, a gente tira o nosso tempo, e esse pagar tanto pode ser a nível de um ingresso, uma contribuição voluntária, mas também o tempo de você tomar banho, vestir, pegar seu ônibus, no lugar que você tem que chegar, passar aquele tempinho ali assistindo, degustando aquela prática, depois voltar para casa. Tudo isso é um investimento. E aí, que lugar é esse da improvisação que a gente está? Será que a gente... Porque eu acho que é um caminho muito longo para até a gente realmente consolidar uma prática e uma cultura das pessoas saírem e darem sua energia para ir ver improvisação. Isso é bem complexo. Eu não sei como é para vocês veem isso. Eu queria falar um pouco em relação a isso, porque assim, durante muito tempo eu fiquei... para mim agora esse momento está sendo um momento de de olhar para tudo isso, essas práticas todas, esse percurso todo. E aí, com essa estruturação que eu chamo de roça, né, que também é uma imagem, mas ele também é uma ação, né, de olhar para isso e entender nisso um território, um espaço ali. E como eu consigo transmutar isso de
de uma ação mais motora, física, para uma escrita mais no papel, né? Para outra materialização, assim. Gerar uma outra materialidade disso, que não é a do suor, que não é a do corpo a corpo, né? Que é outra. Então, para mim, eu lembro que eu ficava o tempo inteiro antes pensando muito mais, dizendo assim, isso não é improvisação, porque eu também não sabia como dizer o que era. E hoje eu continuo nesse movimento também. Mas o que é diferente para mim, antes e agora, não é de afirmar o que é, mas é de traçar outros caminhos para experimentar aquilo, ou pensar em outras maneiras de organizar para que a gente possa viver uma experiência próxima do que a gente quer continuar cavando, experimentando, se colocando em risco, né? Experimentando aquilo. E isso e agora, por exemplo, aqui tem uma escola estadual de dança, que é a Escola Leni Argento, que ela tem mais de 33 anos. Ela é uma escola estadual mantida pela Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. E eu fui convidada pela direção há 4 anos, e aí eu estou esse ano novamente na coordenação de dança contemporânea e de um projeto de formação continuada aqui, que chama Redemoinho de Dança, que a direção conseguiu, com as 2 secretarias, 40 bolsas para 40 pessoas estudarem dança. Então, elas recebem essa bolsa para estar num projeto estudando dança. Quando a gente começou lá no núcleo também foi a mesma coisa, o Marcelo conseguiu. E agora a direção da escola estadual consegue isso. Esse projeto começou com 20 pessoas há 3 anos atrás, e esse ano agora a gente conseguiu 40 bolsas, né? Então, e aí eu estou no momento, junto com a Janaína Lobo, de pensar em estruturar esse curso de dança da escola, de dança contemporânea. E também desse projeto, qual é a formação que seria significativa para esse projeto. Então, assim, uma das coisas que eu pensei imediatamente foi assim, o quanto que improvisar para mim foi importante, o quanto que na minha formação isso foi super importante para reconhecer o lugar que eu vivia e eu dançar as questões do meu lugar, né, do lugar que eu vivo. E quando eu danço as questões do meu lugar, eu também confronto o lugar que eu vivo. Então, como é que... E aí eu comecei a pensar como é que eu vou estruturar um conteúdo de improvisação para essas bichas estudarem, né? Como é que eu vou fazer o diretor entender que uma das coisas importantes para uma pessoa que está começando a pensar num contexto mais artístico, mais criativo, como é que eu vou argumentar que improvisação não é um monte de coisa que eu acho que tem um monte de gente. Eu acho que a gente fala alguns conceitos, alguns medos, algumas coisas, achando que todo mundo entende isso, mas eu sinto que tem muitas coisas que a gente precisa aprofundar. Eu conversei muito com a Ana esses dias, até no juízo dela. Eu digo, bicha, me diga aí alguma coisa sobre coreografia, porque assim, as pessoas falam esse nome, esse conceito, achando que, entendendo que todo mundo entende isso, todo mundo parte do mesmo entendimento, e isso é entendido de formas totalmente diferentes. Pensar coreografia no balé é uma coisa, pensar coreografia na dança afro é uma coisa, então assim, são tantas maneiras de organizar isso a partir de um ponto de partida, né? Então assim, para mim eu estou nesse momento assim, então vamos sentar
sentar bem aqui com esse grupo que a gente está e vamos entender o que, é que cada um está entendendo disso, né? E aí eu tenho aperreado a Ana exatamente nisso e também aperreado ela no sentido desse material sobre improvisação, porque para mim eu estou, nesse momento, olhando para todo o percurso que eu vivi e como eu pego todo esse percurso e crio sistemáticas para ele, né? Crio minimamente uma borda para a gente, um terreno para a gente cair nele e capinar, né? Tipo, e capinar no sentido de assim, porque capinar eu entendo a rota, olhando, lembrando do meu pai, era muito impressionante quando eu estava com essa imagem de ligar a improvisação em roça, como eu pensava no meu pai quando ele ia plantar uma coisa, porque a roça é uma aposta, né? Você joga ali uma coisa, mas você não sabe o que vai dar. Você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe o tempo que você vai ter para aquilo ali. E aí, quando isso brota, ainda tem o de comer que você pode fazer, as misturas. Então, é infinito, né? A coisa toda. Então, assim, eu estou nesse momento de estruturar isso. Eu até falei para a Ana que eu quero muito mostrar para ela, talvez mostrar para vocês também essa coisa que a gente está montando. A gente está montando por blocos, por módulos. A escola atende, no caso, ela se relaciona com crianças de 4 anos a 90 anos, né? Não crianças de 90, mas começa com crianças de 4 e vai até 90 anos. A gente está pegando do 5º ano ao 9º ano e fazendo e montando esses 4 módulos de dança contemporânea. E além de dança contemporânea, elas têm balé, elas têm dança afro, elas têm danças populares e danças urbanas. Não como disciplina, porque eu também estou nesse movimento de fazer as bichas entenderem que não se trata de disciplina, mas se trata de maneiras específicas de dançar, que é muito diferente de pensar isso como estilo ou como disciplina. Mas de um tipo de organização e de engajamento que a gente precisa. Que eu acho que um engajamento de um improvisador ele é diferente de um engajamento de balé. E isso não tem que ser ruim ou bom. Cada um tem que escolher qual a maneira de você entrar numa coisa. Porque a maneira que você entra é a maneira que te dá prazer, né? Que te dá desejo. E isso não pode impedir de que tu conheça outras coisas. Então eu estou nessa estruturação curricular, né? E pensando como cavando coisas, referências, porque eu também entendi que o que é mais importante é como é que essa estruturação essa estruturação curricular, ela traz conceitos que a gente liga a uma pessoa, porque o meu interesse é, por exemplo, se eu vou discutir corpo-espaço, como é que eu ligo esse conceito à Ana? E como é que essa escola cria uma rede de pessoas que escrevem que estão vivas? Porque é outra coisa também que eu me interesso muito, que é bichas vivas que escrevem. Porque eu estou cansada das bichas mortas, as mesmas, né? Então, assim, bichas vivas que escrevem e que eu posso trocar com elas. E isso possa criar um vínculo, uma relação, né? Então, eu passei muito tempo fazendo isso, assim, não, isso não é, mas eu também não sei o que é, mas isso aqui, porque para improvisar ainda parece que é você estar livre para fazer, como se você não fosse livre, né? Então, eu estou na escola nesse movimento há 4 anos de um diálogo com os professores, de entender que não, de como a gente pode alargar esse entendimento, assim, e de como a improvisação não é só aquela coisa que você bota um brinco e já está performando.
ou bota um look, e esse look já dá conta do que você vai dançar ou do que você vai arrasar, né? Então, assim, a gente já está ainda na escola tentando diminuir essa coisa do arrasar. Não que a gente tenha que arrasar, porque arrasar é ótimo, mas, assim, como isso não se torna mais importante, sabe? E eu queria muito compartilhar com vocês depois. Ô Soraya, tu falaste agora, porque... Como é importante para mim, como artista, entender que essa sistematização está vindo desse lugar, do lugar do artista, que eu, ano passado, comecei a minha carreira, retomei a minha carreira acadêmica, eu fiz a especialização aí na UBA, eu conheci você, aí a gente se cruzou muito rapidamente. Então, assim, eu estou retomando esse lugar também. A escrita, para mim, é uma coisa muito dolorosa, assim, e baixei vários aplicativos que pudessem eu falar e já ia escrever para ser mais um babado, assim. dá um negócio essa minha volta para a coisa da academia. Então, de como isso é importante para mim, de dizer que esse lugar do artista é que está atuando, hidratando esse lugar mais escritivo, né? Uma outra escrita, assim. Então, Soraya, tu falando agora e nessa coisa da criação e sistematização do currículo, e que eu acho muito importante da gente começar nas nossas práticas pedagógicas, meio que ir disseminando sei lá, sendo um pouco subversivo de uma certa forma, porque existe essa coisa dança clássica, dança moderna, existem essas coisas que a gente relaciona muito com estilo. Mas será que não seria, por exemplo, uma forma de você organizar isso, de você dividir os blocos, tipo, entendimentos contemporâneos de dança, entendimentos modernos de dança e entendimentos tradicionais de dança. E nesse tradicional você coloca o maracatu e o balé juntos, porque são duas tradições, são diferentes, mas são duas tradições. O tradicional é o meio no sentido de entendimentos que tentam manter uma prática e trazer os princípios que estão ali envolvidos, um entendimento moderno que tenta meio que sair desse lugar e ver o que é que subverter as tradições pode levar, e o entendimento contemporâneo com todas as coisas e todos os parâmetros e critérios que ele traz para se considerar contemporâneo, porque também não é um estilo. Muita gente coloca da aula de dança contemporânea, e dança contemporânea não é um estilo, é uma forma de entender dança. Então, será que a aula não seria uma aula contemporânea de dança mais do que uma aula de dança contemporânea? Então, eu estou nessa luta, viu? Então, talvez dividir isso nesses entendimentos, quando você for propor, né, as práticas, então, práticas baseadas no entendimento contemporâneo de dança, práticas baseadas no entendimento moderno de dança, porque isso também, de uma certa forma, abre até espaço para colocar o conhecimento de uma forma sistêmica e sem ter que necessariamente dar uma linearidade histórica a esse conteúdo, ou uma importância, né, uma valorização mais ou menos para nenhuma delas, porque cada uma tem sua importância, sua relevância para quem pratica, que é uma escolha pessoal, né? Sim. Não sei, foi só uma coisa, um pensamento que passou aqui agora. Perfeito. Eu fiquei pensando, vocês estão me ouvindo? Tá. Eu fiquei pensando um pouco nesses pontos, alguns pontos, né, que a Soraya levantou,
Primeiro, essa coisa do bando, né, que você traz, eu fico bem refletindo sobre isso, assim, pensando agora. O meu interesse na improvisação ele é muito em função do coletivo também, né? De estar no coletivo. E aí eu fico vendo, dentro desse universo da lacração que a gente tem hoje, né, socialmente, como a lacração, em muitos momentos, ela é individual, né? E às vezes ela fica numa primeira camada que é da superfície, né? Porque ela precisa ter essa imagem muito potente para acontecer. E aí, como que faz para a gente passar dessa primeira etapa e ir aprofundando, né? E começando a cavar outras camadas, no momento onde essa superficialidade ela toma uma importância muito forte na nossa sociedade, assim, né? Então isso para mim é uma questão que tem aparecido hoje, assim, porque quando eu penso na improvisação coletiva, especialmente quando eu penso na improvisação com o público, né, nesse momento que a gente, né, que eu chamo de composição em tempo real ainda, mas que é pensar uma dramaturgia que tem que dialogar com o público, que tem que, né, ter intencionalidade,